Bom, dando sequência aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso cliente, né? Nosso cliente, a gente vai criar aqui um let client, e aí a gente vai usar o request, né? Então, request e client, dois pontos new. Request, a gente não precisa, eu acho que a gente não precisa também importar. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou ter o meu token também, então o token aqui eu vou basicamente copiar isso aqui, vou mudar isso aqui para ser token, e onde está endpoint eu vou mudar isso aqui para ser token, certo? Então eu vou criar aqui let response, que vai ser igual a client.get, aí eu vou passar aqui endpoint, mas eu preciso passar uma referência, né? Então, parecido com PHP, por exemplo, a gente coloca aqui o e-comercial, e aí ele tem uma função que chama bear auth, na verdade. E aí o bear auth, deixa eu só passar aqui dentro o token, e eu vou mandar um send. Do send, então deixa eu dar uma forma, deixa eu já quebrar isso aqui em duas linhas. E aí aqui, depois do send, a gente vai dar um await e um ponto JSON e um await novamente para finalizar, certo? Aí o que vai acontecer? Esse ponto await aqui, então se a gente der um print ln aqui, colocar aqui response e tentar rodar isso aqui, ele não vai funcionar, eu acredito. Por quê? Porque a gente ainda não... ele falou que a gente... tem várias coisas aqui, na verdade. Então aqui, ó, primeiro ele está falando que o ponto de interrogação só pode ser usado numa função que retorna result or option. Então, um dos tipos do retorno da função tem que ser ou result ou option. Outra coisa que ele está falando aqui, ó, é que o await ele só é permitido dentro de uma função assíncrona, e blocos, funções e blocos assíncronos. E por fim, eu acho que são esses dois erros principais. Então o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, a gente vai ter que mudar aqui o retorno da nossa função. Então aqui onde está só, ele não está explicitando nada, a gente vai falar aqui result, certo? E aí o que vai ser? Aqui o primeiro parâmetro vai ser o parênteses e o segundo parâmetro vai ser box. E aí, para ser bem honesto, isso daqui eu copiei, se a gente for no... Isso aqui é o Tóquio. Ele vai... Primeira coisa, eu preciso, na verdade, colocar esse Tóquio main aqui, então já vamos, na verdade, já vamos até atualizar isso aqui. Então eu preciso colocar isso aqui para explicitar que tem suporte ao Tóquio. Então aqui, ó, se a gente ler o exemplo, é uma macro que habilita a função Tóquio main aqui, basicamente, certo? De novo, eu posso estar comendo um pouco de bola, se vocês manjarem bastante aí de Rust, vocês podem me explicar um pouco melhor. Mas basicamente o que eu preciso fazer é retornar isso daqui, então eu até já dei uma copy e cola ali. E aí aqui, basicamente isso já vai resolver algumas coisas. E aqui a função eu preciso definir que ela vai ser assim. Então se eu fizer isso em tese, agora os erros vão ser diferentes se tiver algum erro. Ele está agora falando que ele está esperando um resultado, mas não está tendo resultado. Então, é compreensível, vamos dizer assim, que ele está dando um erro, certo? Mas vamos dar sequência aqui, então. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar iterar... Deixa eu pensar. A gente vai precisar... O que a gente pode talvez fazer é retornar um OK aqui, só para mostrar que ele está retornando, certo? Então, aqui... o que ele está reclamando aqui? Eu não posso ter o ponto e vírgula aqui, é uma coisa que estou acostumado a JavaScript. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui, por conta que o Rust ele é um pouco cri-cri, vamos dizer assim, com tipagem, com retorno, que eu acho que a ideia principal talvez aqui vai ser eu implementar o código e aí depois a gente continuar testando, porque infelizmente não é que nem JavaScript, por exemplo, que você pode ir prototipando e já fazendo, ainda mais eu que não tenho muito conhecimento. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso definir qual que vai ser o retorno aqui
de client. O retorno de client, como que você vai definir? A gente vai falar aqui que vai ser um vec, ou seja, vai ser uma array. E aí, o que vai ser a array? Vou chamar a array aqui, o tipo, na verdade, vai ser uma array de times. Então, mas de posição de cada time. Então, eu vou colocar aqui position, certo? Então, aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar uma struct, que seria basicamente uma estrutura de dados para os times, ou para as posições, no caso, né? E aí, o que eu fiz? O que eu pensei inicialmente foi, eu peguei basicamente a resposta em JSON, da API que eu fiz a requisição, e aí eu fui num site chamado, eu basicamente procurei no Google JSON to struct Rust. E aí eu achei esse site online aqui, ó. Esse site online é bom, né? Eu achei esse site aqui que ele é um conversor. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu joguei aqui o JSON e ele criou aqui a estrutura de dados para o JSON que eu recebi aqui. Então, basicamente, eu já tenho isso daqui certo. Então, eu vou dar um copy cola aqui para ser bem honesto. Então, aqui, ó. Basicamente, eu vou ter aqui, ó, as derivadas. Então, o que a gente está usando? Default, clone, partial, equal, serialize, deserialize. E aí, aqui a minha struct de position, ela vai ter posição, pontos, time, que vai ser um team. E aí, team tem o time, o ID do time, o nome popular e o escudo, certo? Então, aqui onde a gente estava implementando o nosso código, a gente já tem aqui um tipo de resposta. E aí o que a gente pode fazer? Como a gente já sabe que é um VEC, na verdade, a gente pode iterar sobre ele. Então, se a gente tiver aqui um response.iter, que é para iterar, e aí eu dar um for each, aí aqui a gente vai definir que cada um vai ser um position, certo? E aí aqui a gente vai fazer o callback. Aí como que a gente vai fazer esse callback? Deixa eu ver se eu consigo, na verdade, dar um print L aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu falei, eu ainda sou meio noob nos console log do Rush. Mas vamos ver, talvez um position.time.nome popular toString. Não sei se eu preciso colocar um toString, vamos ver. Não precisei. Então aqui, olha, ele já está retornando para a gente os times, certo? Então, já retornou os times para a gente. Aí o que a gente vai precisar fazer? Basicamente agora é a parte mais de embelezar, vamos dizer assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar sequência aqui, mas aí eu vou estruturar os dados e aí no próximo vídeo eu só cuido da parte de deixar bonitinho e depois exportar ou buildar o nosso código, beleza? Então o que a gente vai fazer? Se a gente voltar aqui, vamos voltar aqui até de novo no terminal, e aí voltar aqui num dos exemplos, eu tenho umas linhazinhas aqui que elas são meio para separar o código, certo? Para o começo e o final da tabela. Tenho as posições aqui, na verdade tem aqui as posições, e aqui tem as variações e tenho o time. E o que eu vou fazer? Por agora, para terminar esse vídeo, eu vou só fazer essa formatação do time e em cima dos dados que a gente tem, certo? Então, a gente está usando o printl aqui para fazer a formatação, mas a gente, por exemplo, pode usar o format. Format também também é um macro que ele possibilita você formatar o seu código e instanciar ele a uma variável. Então, se a gente colocar aqui let line é igual a format, e aí, como que eu vou fazer? Basicamente, a gente vai definir que aqui vai entrar um valor, que vai ser a posição do time, dar um espaço, colocar aqui uma barra. Aqui vai ser a variação do time, certo? E aqui vai ser o nome do time. Então, a gente vai ter que passar 3 argumentos para format, que vão ser posição. Então, vai ser position.posição. O segundo vai ser position.variação posição, exato. E o terceiro vai ser position.time.nome popular. Deixa eu dar uma formatada aqui. Já está meio que formatado aqui. Eu acho que isso aqui, na verdade, podia até ir para a linha de baixo. Tem mais uma coisa também.
eu preciso definir qual que é o meu time, porque se a gente vê aqui o Corinthians, ele está mais focado, ou na verdade a opacidade dele está 100% e os outros times não estão 100%. E aí como que definir uma constante? Para definir uma constante, basicamente vai vir const, meu, aí eu vou fazendo tudo em inglês, vou colocar my team, e aí eu vou definir que vai ser uma variável, uma string, e vou usar aqui Corinthians, certo? Isso aqui seria para definir que vai ser uma variável de referência, que vai ter a referência da constante, né? Caso contrário, eu acho que eu não poderia utilizar ela. Aí o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer aqui, eu posso fazer um if. Então, if isso foi igual a my team, string new vai Corinthians. Na verdade, o if não tem... essa é uma outra coisa que eu preciso acostumar. Então, if team for my team, ele vai retornar isso. Else vai retornar position.time.nome popular. O que ele está reclamando aqui? From. E aqui, eu acho que eu posso fazer assim. E assim. E assim. Isso aqui vai funcionar, será? Vamos ver. Has type string. Não pode mover position fora, atrás de uma referência compartilhada. Então, o que eu posso fazer aqui, se eu não me engano, eu posso fazer string from to string. Talvez eu possa até fazer assim, não posso? Eu preciso dar um print L na linha, né? Faltou a parte mais importante. Então, print ln line. Então aqui eu preciso colocar assim e assim. Eu vou me acostumar. Vamos lá, cargo run. Aí, ó, beleza. As posições aqui já estão meio que na ordem. Já está mostrando aqui a variação. E aqui no Corinthians a gente já está usando a constante. Então aqui já está printando vai Corinthians. Aí no próximo vídeo, eu acho que vai ser o último vídeo, eu só vou emperequetar um pouco o output, desculpa, o output da nossa CLI e aí finalizar o vídeo, beleza?